Beleza, pessoal. Então hoje a gente vai trabalhar com a questão de matemática financeira. O que é a matemática financeira em si? Ela é o estudo do dinheiro e das relações que existem entre eles, certo? Então nesse estudo a gente vai trabalhar mais na frente com a questão dos juros, simples e composto, questão de taxa, equivalência entre taxas, entre outras coisinhas. Por hora a gente vai se focar nessa aula na questão de porcentagem e como te fazer para tirar ela de um, como fazer para retirar, descobrir a porcentagem de um valor em cima de outro e o processo inverso também. Então vamos lá. A definição de dinheiro, o dinheiro é uma espécie de instrumento usado na forma de moeda e notas, utilizado na realização de trocas comerciais da sociedade. Pessoal, a sociedade ela necessita, com o desenvolvimento dela, da questão da representação de números, de quantidades e também da questão da representação de moedas. Antigamente, essas relações comerciais eram feitas na base da troca. Então, se você produzia um determinado grão, a outra pessoa produzia carne, vocês trocavam a quantidade de grãos pela quantidade de carne dela para que você conseguisse ter aqueles mesmos, ter bens também, mas na base da troca. Conforme o tempo vai passando e a diversidade das coisas vai aumentando, então não tem mais aquela questão lá, eu preciso de grão, preciso daquilo. Tem uma diversidade, uma gama de coisas que você pode trocar. Então vai acontecendo que às vezes você precisa de algo, a pessoa produz outra coisa e vocês acabam não tendo a necessidade de trocar, ela não precisa do que você tem, tá entendendo? Então o que é que você faz? É criar a questão do dinheiro e da moeda para que você possa estabelecer essas relações comerciais. Então eu coloco o dinheiro na sociedade, ele vai valer uma determinada quantidade X, essa quantidade X ela serve para me trocar por um bem assim assim, ou então por outro bem, outro determinado bem, e eu posso utilizar ela depois para retrocar de novo. Então, você agrega valor a uma moeda, uma cédula determinada, e essa cédula vai servir para comprar determinados objetos dentro daquela sociedade. Então, vamos lá. Então, como eu disse para vocês no começo, a gente vai trabalhar com a questão de porcentagem, né? A gente vai trabalhar com porcentagens hoje. Então, entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo de porcentagem. Então, eu tenho ali P%, significa que ele vai ser igual a P dividido por 100. O que é que eu vou fazer então? Vamos usar aqui dois referenciais. A é a quantidade que queremos determinar determinar a porcentagem, enquanto T é o número total de elementos. Sendo assim, esses são os valores conhecidos. Então, o que acontece? Eu tenho uma quantidade A que eu quero descobrir qual a porcentagem que ela representa em função de uma quantidade T, certo? Que é o número nosso total. Então, A vai representar P%, assim como T representa a quantidade total, que é os 100%. Vamos então descobrir quem é a porcentagem P. E como é que a gente vai fazer isso? Isso aí, pessoal, que a gente acabou de montar, é o que a gente tem como regra de 3. Por quê? Quanto maior for esse valor A, maior vai ser essa porcentagem que ele vai representar em relação ao outro. Então, o que acontece? Quanto menor for o valor A, consequentemente também vai ser menor a porcentagem. Como você tem aí uma equivalência, então você vai trabalhar com a regra de 3. Então, meios pelos extremos aqui, né? A gente vai ter 100A igual a P vezes T. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar, no caso, T dividindo por 100A. Então, minha porcentagem vai ser o quê? 100 vezes A dividido por T. Pessoal, tanto a regra de 3 quanto essa formulazinha aqui você pode usar para poder determinar a porcentagem de alguma coisa, tá? A regra de 3 ela funciona para ida e para volta, do mesmo jeito que essa formulazinha também funciona para ida e para volta. Eu vou me ater mais à regra de 3, até porque eu acho que é uma forma mais simples, né? Você não aumenta nada além disso. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Maria fez uma compra de R$500 a prazo, pagando um valor de R$525. Sabendo disso, podemos afirmar que, em porcentagem, o valor pago a mais por Maria foi de... Eu vou fazer primeiro a diferença entre esses dois valores, né? Porque ele está querendo a porcentagem do valor pago a mais. Então, se é o a mais, então vou ter que descobrir quanto é que ela pagou a mais além do valor à vista do valor total do objeto. Se era R$500, 525 menos 500 dá 25. Então, eu vou poder dizer o seguinte, que 25 está para P%, assim como 500 está para 100%. Faço a minha regrinha de 3 e vou ter que 500P é igual a
2.500. 500 passa dividindo, então vou ter 2.500 dividido por 500, que vai ser igual a 5%. Usando a formulazinha lá, galera, dá para me descobrir também esse mesmo valor aqui. Como? Eu vou ter então que 100 vezes A, que é a quantidade que eu estou querendo representar em porcentagem, dividido por 500, que é o T, que é a quantidade total. Trocou o A por 25 e o T por 500, multiplicou ali, você vai ter 100 vezes 25 dá 2.500, dividido por 500. Então você volta a essa mesma situação aqui e, consequentemente, a mesma resposta. Agora vamos para essa primeira questão. Galera, isso aqui é a atividade que vocês vão fazer nessa videoaula. Então, vocês vão tentar responder essa primeira questãozinha aqui, beleza? Dá o pause aí, ou agora, ou dá o pausezinho aí. Quando você pausar, você responde, depois a gente continua com a correção. Então vamos lá. João e seu amigo devem pagar R$ 780 de uma compra. João contribuiu com R$ 400. Logo, podemos determinar que a porcentagem de contribuição de João foi de aproximadamente... O que eu vou fazer então? 400 está para P%, assim como 780 está para 100%. Vou montar minha regra de 3 e fazer meio pelos extremos. Então vai ficar o quê? 780P vezes 40.000. 780 passa dividindo, e fazendo essa divisão você vai ter que P vai ser aproximadamente 51,28%, ou seja, nossa resposta final. Agora, vamos tentar fazer, pessoal, o caso inverso, né? Então, determinando a porcentagem em uma quantidade total. O que acontece? Basta multiplicar a fração correspondente à porcentagem P pelo valor total. Então, nesse caso aí, a gente vai procurar agora determinar quanto é a porcentagem já em cima, ou pegar essa porcentagem e representar ela em cima do valor. Até agora a gente já descobriu como é que faz para encontrar quanto um valor representa em porcentagem em função de outro. Agora vamos descobrir quanto uma porcentagem representa em cima de um determinado valor. Então vamos lá. P ainda é nosso valor total, enquanto P é a porcentagem. A quantidade, então, vamos voltar para a mesma regra de três que a gente iniciou a aula, né? A está para P, ou seja, a quantidade a ser representada está para P%, assim como o T, que é o total, está para 100%. Montamos a regra de 3 e a única diferença aqui é que agora a gente vai passar, na verdade, o 100 dividindo. Então você vai ter que P, que é a porcentagem que você está querendo representar, vezes a quantidade total, o valor total, dividido por 100, vai ser o valor que você está querendo descobrir. Vamos colocar a mesma coisa, a gente vai descobrir que tanto essa fórmula quanto a regrinha de 3 vai ajudar a gente a responder do mesmo jeito, certo? Então, tanto faz uma como a outra. Vamos para o exemplo aqui. Pedro vai receber uma quantidade que corresponde a 40% do total de um prêmio da loteria. Se o prêmio foi de 3 milhões de reais, logo Pedro deve receber. Então vamos lá. A quantidade que Pedro vai receber está para 40%, assim como 3 milhões está para 100. Faça a minha regrinha de 3 normal. Depois, vou ter então 100A vezes esse número gigantesco aqui, que deixa eu ver, 3... Vai dar quanto aqui? 3... Vai dar 120 milhões. Então vamos lá. Então vou ter aí 100A, vai ser igual a 120 milhões, assim como... então o que vai acontecer? O 100 está multiplicando, passa dividindo, simplifico ali os zeros ou faço a divisão normal, depende de você, e você vai ter que A é igual a 1.200.000, ou igual a 1.200.000. Nossa resposta. Agora vamos para a questão 2, que é a que você vai responder. Então a questão 2 diz o seguinte: determine quanto representa 32% de um investimento, sendo esse investimento de R$ 640. Mesma coisa, A está para 32%, assim como 640 está para 100. Então vamos lá. O que vai acontecer então aqui? Faça aqui meio pelos extremos, certo? E aí, A vezes 100, 100A, 640 vezes 32, 20.480. 100 passa dividindo, 20.480 dividido por 100 vai ser igual a 204,80, que é o nosso valor total. Galera, essas questõezinhas, essas duas, são só o que eu vou pedir para vocês nessa videoaula aqui. Vocês respondam elas no caderno, tudo bonitinho, coloquem organizado e me enviem lá no link, tá?